Antes de você começar esse vídeo, eu vim do futuro para avisar que esse vídeo na verdade é uma continuação do vídeo que saiu 15 dias atrás aqui no canal, no qual eu discuto que o bando dos Chapéus de Palha é um bando que é muito vazio, se a gente comparar tanto com a vida real, quanto com outros bandos piratas no mangá, como o bando do Shanks, o bando do Roger, o bando da Big Mom, o bando do Kaido, até o bando do Bug no começo do mangá. E que, por consequência, o bando deveria ter mais integrantes. Eu uso isso de pretexto para a gente poder discutir quais seriam os personagens que poderiam fazer parte do bando do Chapéu de Palha, caso a história não tivesse a limitação narrativa de não precisar de tantos personagens em tela ao mesmo tempo. Dito isso, é legal que você veja depois que você terminar esse aqui, para você ver todo o resto da discussão, até para ver se não faltou nenhum personagem aí que você pode estar pensando. Já deixa o like se você gostou do tema do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e vamos pro vídeo. Vamos lá, começar pelo que eu diria é o menos louco de todos, que é o Bellamy. O Bellamy também foi muito cotado no arco de Dressrosa, o que eu acho uma baita de uma doideira, inclusive. Mas eu gostava do Bellamy porque o Bellamy ele é um personagem que ele guiou pelo cara errado. Então ele seguiu o Doflamingo e o Doflamingo era um filho da puta, inclusive com ele. E eu acho que seria muito interessante algum tipo de arco de personagem onde primeiro o Bellamy decide que ele vai seguir o Ruffy, mas em determinado momento ele percebe que ele não precisa seguir ninguém. Quer dizer, ele gosta do Ruffy, ele é amigo do Ruffy, mas ele não precisa ser um subordinado do Ruffy. Ele pode ser amigo do Ruffy, que é o que o Ruffy sempre diz. Eu acho que seria uma ideia muito legal, uma ideia que faria muito sentido. É uma pena que foi pra frente, algo parecido, mas eu acho que o Bellamy era um personagem com muito potencial que a fandom muitas vezes ignora ou distrata, porque o Bellamy é meio zoado mesmo, mas que eu acho que teria potencial aí. E se a gente for pensar em termos de power scaling, o Bellamy é ok, porque ele faz bem ali o meio de campo do bando, em que ele não é king da vida, nenhum queen, mas ele derrotaria ali, vai, um Holdin, talvez. Coitado do Bellamy, ele até ia melhor, talvez ele nos Tobirô, se ele tivesse continuado com o bando, ele conseguisse. Mas enfim, eu acho que o Bellamy seria bem interessante. É uma pena que acabou ficando para trás e vai pintar a bandeira. Agora a dupla, que na verdade eu vou contar só como um, mas que, assim, eu já falei disso no meu primeiro vídeo, que foi o vídeo sobre a luta contra os piratas do Barba Negra, é o Law. Por quê? Como eu já falei, o Law, ele só não é Mugiwara hoje, ele só não faz parte do bando dos Chapéus de Palha hoje porque já existiu o Chopper. Porque ele tava pronto para isso, ele é forte, então ele tá ali, digamos, no nível do Zoro, do Sanji, né, no mínimo. O Oda tenta forçar aqui mais. É porque ele é realmente apelão, diferente do Kid. Mas ele é um cara muito forte, ele é muito popular, eu já falei disso. O Law, ele já ficou na frente do Sanji, época de popularidade, tem passado triste, tem relação com os D. E de novo, se a Lilith é crime não estar na descoberta do One Piece, o Law também, não tanto pelo One Piece, mas pelo passado dele. Ele tem que fechar esse arco dele. E o Law é o personagem que tá com a gente há muito tempo. E o Beppo também é muito carismático. E assim, eu tenho minhas dúvidas se ele não vai ser Chapéu de Palha. Talvez ele não seja oficialmente um Chapéu de Palha. Mas como eu falei no vídeo sobre o Barba Negra, se você não viu, assista esse vídeo, vocês vão ver que tem um trabalho de edição bem pior. O Law vai voltar e muito provavelmente ele vai ficar com o bando até o final. Porque ele tá com a gente desde Punk Hazard. Ele saiu momentaneamente durante Egghead e eu acho que ele volta. Mas com certeza ele vai chegar lá pedindo ajuda pro Ruffy, que eu acho que vai ser bem legal, porque o Law gosta muito do Ruffy, apesar dele fingir que não. E eu acho que vai funcionar bem. Pode ser uma cena bem emocionante. O Law e o Beppo falando, pô, eu preciso de ajuda pra salvar meus companheiros. E o Ruffy falando, é óbvio, vambora. E aí, indo já em direção ao Barba Negra. Isso porque eu não sei exatamente o que vai se desenrolar. A gente tem pelo menos o Roadstar e talvez um Hachinoso depois. Mas assim, tem muita coisa dizendo que o Ruffy vai pra Hachinoso cedo ou tarde. Se não no próximo arco, pouco antes de Loft Tale. Porque tem o Garp, tem a Purin, agora os companheiros do Law. Enfim, a gente tá vendo aí um build-up muito forte de que cedo ou tarde o Ruffy vai ter que ir lá pra Hachinoso enfrentar o Barba Negra. Se não pra Hachinoso, ele vai ter a batalha final em Loft Tale. Mas assim, eu acho que é inevitável o Ruffy passar por Hachinoso. E tem aquela teoria de que a luta final contra o Barba Negra vai ser em Loft Tale. Enfim, eu não sei, não vou ficar aqui fazendo esse tipo de conjectura, mas pra mim é muito nítido que o Law volta assim pra história e é pra enfrentar o Barba Negra e aí ele fica até o final. O Law, pra mim, ele vai ficar até o final do mangá com o Chapéu de Palha de uma forma ou de outra. Talvez não oficialmente como um Chapéu de Palha, eu acho que isso não vai acontecer mesmo, mas assim, como semelhante ao que aconteceu com o Kinemon durante o arco de Dressrosa, né, que ele ficava lá junto com o pessoal, mas ele não fazia parte do bando. Diferente da Vivi, mais parecido com o Kinemon. E apesar de que hoje o Kinemon é mais Chapéu de Palha do que, né, qualquer outra coisa. Mas eu acho que o Law tem muito potencial e ele volta sim. Eu já falei disso naquele vídeo, vejam os motivos do porquê. E eu acho que o Law, mesmo não sendo um Chapéu de
Palha oficialmente, pelos motivos que eu já linkei aqui, ou seja, o Chopper, ele vai até o final com a gente na história. Se não, ele teria acontecido o que aconteceu com o Kid. Caiu no mar e não se sabe o que aconteceu. Mas não, o Beppo fugiu com ele. Então, muito provavelmente a gente vai ver Law e Beppo até o final. Inclusive, eles aparecem até em filme, né? Então, só os dois. O resto do bando não tô nem aí. Mas os dois aparecem lá no filme Red. Então, acredito que o Law ainda volte, sim. Não como Chapéu de Palha, falei isso 10 vezes. Mas como uma espécie de membro honorário aí. Um amigo, né? Um amigo, um aliado do bando, digamos assim. Agora vem a trinca final. São os meus favoritos dessa lista. Eu vou começar do mais óbvio, eu vou depois pro menos óbvio e depois eu vou pro mais ou menos óbvio, que é o Xer, o mais óbvio. Por que o Xer é o mais óbvio? Não porque ele iria se tornar um chapéu de palha, mas porque ele já foi muito cotado pela fandom. E diferente da Carrot, que a Carrot no primeiro momento eu fui a favor, depois eu fui contra e hoje eu preferiria que tivesse sido. O Xer não, o Xer eu fui contra, depois eu fui a favor e eu preferiria também que tivesse sido e eu vou explicar um pouco por quê. De novo, isso aqui, todo esse vídeo, é uma grande visão tentando aplicar um pouco de lógica no mundo de One Piece, que não faz muito sentido, a gente sabe que a história tem suas conveniências, e suas conveniências tanto narrativas, porque o Oda não pode colocar 40 personagens, ele não pode fazer um Fairy Tail de One Piece, talvez ele poderia, já que Fairy Tail fez, mas realisticamente seria muito mais difícil pro tipo de história que ele conta, pensando nesse mundo tão expansivo que ele criou, diferente de Fairy Tail. Mas se a gente fosse pensar, o bando teria que ter umas 40 pessoas, até pra ser um navio mais populoso. Um navio com 10 pessoas é um navio, né, meio esquisito. Quem limpa o chão, por exemplo? Eu não tô nem falando que o Xer limparia o chão. Mas seria um processo interessante. Por quê? Porque o Xer, ele é vilão. Ele, acima de tudo, ele é um cara do mal, mas ele é extremamente engraçado, extremamente carismático. Eu fui um dos que dizia, não, mano, isso é loucura, vocês estão viajando quem fala que o Xer vai ser do bando. Porque se a gente pensa em One Piece como One Piece, realmente é uma ideia estúpida. Quem falava isso sério, achando que seria sério, tava com certeza viajando na maionese. Mas quem tinha um olhar, como é que eu posso dizer, pensando na evolução de One Piece como uma narrativa e pensou nisso, aí pensou corretamente. Porque eu acho que seria muito maduro da parte de One Piece você colocar um vilão no bando dos Chapéus de Palha, e um vilão que ou passaria por um processo de redenção, ou continuaria sendo um vilão, mas controlado sob a coleira dos Chapéus de Palha. Eu acho que seria um tema muito importante, muito maduro, que talvez tivesse feito muito bem o One Piece. Uma das críticas ao One Piece é que o One Piece é muito infantil. Eu não sou uma pessoa que reclama disso, eu acho o One Piece ser infantil muito bom. E o Caesar, mesmo sendo um vilão, ele era um vilão muito engraçado, que condizia muito bem com as infantilidades de One Piece. Mas eu acho que poderia ser um passo interessante, principalmente porque o One Piece já é uma obra de quase 30 anos, você amadurecer um pouco, colocar um vilão no bando. Um cara que é ruim, ele é declaradamente ruim, ele é mais mal que um pica-pau. E estaria lá com os protagonistas, por interesse dos protagonistas, eu acho que isso seria muito interessante. Aquela questão dos fins justificam os meios. Eu acho que poderia ter algo aí. Então, por isso, eu fui muito a favor dessa ideia depois de um tempo. Já quase no final, quando já tava meio que certo que ele realmente não ia. Na verdade, sempre teve certo que o Caesar não ia. Mas depois que eu passei a acreditar, já tava meio que, assim, não tinha mais muita chance. Mas mesmo assim, eu ainda acreditei de finaleira. Mas eu acho que seria um tema muito bom pra One Piece. E eu acho que seria muito engraçado, porque o Caesar é muito engraçado. Gente, ele virou o Gastino. Isso é genial. E ele tinha umas interações muito legais com o bando, tipo, todo o bando desprezando ele. Eu acho que seria interessante. Já pensou, o Caesar começa como fazendo faxina no bando? Tipo assim, quer saber, gente? A gente nunca teve ninguém pra limpar o chão. Vamos ficar com esse lixo humano aí, ele limpa o chão. E aí ele fosse ganhando a confiança aos poucos, sempre a um ponto onde os Chapéus de Palha estão prontos pra atacar ele, se preciso. Mas tem um ponto onde ele ganhou a confiança dos Chapéus de Palha, e ele já virou um companheiro, mesmo ele sendo um safado. E todo mundo meio que tem um amigo que é um pouco safado, assim, que você não vai muito com a cara dele. Não como no caso do Xer. Eu espero que vocês não tenham amigos como o Xer. Mesmo você tem aquele amigo que vacila, mas você até que gosta dele, e que você confia nele, que ele tá ali contigo pra te ajudar, eu acho que seria uma ideia interessante. De novo, eu não tô falando que seria bom, até porque eu acho que o Oda não trabalharia isso bem. Mas pensando no mundo ideal, eu acho que seria muito maduro da parte de One Piece fazer isso. Muito maduro da parte do Oda fazer isso. Talvez o Ruffy deixando o Caesar ali, nem tanto por qualquer coisa, mas por interesse. Do tipo, eu vou controlar esse cara, porque esse cara não pode ficar solto no mundo. Eu acho que seria bacana. É uma pena que nunca aconteceu. Nunca aconteceria, inclusive, de passagem. Talvez no multiverso aí o Rick um dia mostre pra gente. Mas eu acho que seria uma ideia bem legal. Uma ideia bem divertida em diversos aspectos. Tanto pra comédia, quanto pra humor, quanto pra maturidade da história em si. E até pro desenvolvimento de personagem do Caesar. Seguindo agora naquele que eu acho menos provável, mas que eu acho uma ideia muito legal. Eu também já falei dele naquele vídeo sobre o Barba Negra, é o Katakuri. Eu acho que, assim, é uma ideia meio doida, assim, meio maluca. Mas sei lá, cara, eu acho essa relação do Katakuri com o Luffy, esse bromance que eles criaram, dessa rivalidade
rivalidade deles, eu acho que seria muito legal. Eu acho que poderia fazer um espelho, e olha só, usando o filler de luxo de One Piece, que no caso são os filmes, a história do Bullet como paralelo. Então o Katakuri, ele iria seguir o Ruffy num primeiro momento, porque ele queria lutar de novo contra o Ruffy. Eu acho que isso seria muito legal, isso seria muito divertido. É uma pena que, novamente, tal qual o Caesar, o One Piece talvez não tivesse maturidade para fazer isso. E o Oda também tem os padrões dele que ele não gosta de quebrar. Então, por exemplo, a gente tem aí o trio monstro, que é o Ruffy, o Zoro, o Sanji. Até mesmo o Jinbei e o Yamato já dariam ali já geram muitos ruídos, né? Esse tipo de discussão. E olha que Yamato nem entrou no bando. Mas imagina se fosse o Katakuri. O Katakuri entraria no bando já muito provavelmente como o segundo chapéu de palha mais forte. Na época, é que dependeria da época que ele entrou. Mas na época que o Ruffy derrotou ele era mais forte que o Ruffy, inclusive. Hoje não. Hoje talvez ele esteja ali empatado com o Zoro e Sanji, mas ele já entraria muito forte. E aí quebraria os padrões de power scaling do Oda, mesmo que eu não goste de power scaling em One Piece. Existe um certo power scaling na obra, mas eu acho que seria muito legal o Katakuri entrando meio que como Bullet, tipo assim, pronto pra querer brigar com o Ruffy o tempo todo, mas tal qual todo o resto do bando, talvez até o próprio Xer nessa ideia maluca, eu tenho que parar de falar um pouco do Xer, ou Bellamy, ou qualquer outro personagem que eu falei aqui, que talvez de começo tivesse muita resistência ao Ruffy, fosse entendendo que o Ruffy é incrível, que ele é essa força da natureza, que você se sente atraído por ele, não sexualmente, a não ser que você seja Hancock, mas que você se sente atraído por ele, tipo assim, eu quero estar com esse cara é legal, eu quero ajudar esse cara, a gente tem que chegar no topo juntos. Essa carisma incrível que o Ruffy tem, que o Mihawk mesmo fala disso, dele poder fazer todo mundo ao seu redor ficar do seu lado, inclusive seu inimigo direto, que no caso era o Katakuri, eu acho que seria muito legal, eu acho que teria muito potencial. Mas não aconteceu. Mas novamente, eu repito o que eu falei do Law e o que eu falei no vídeo do Barba Negra. Eu acho que o Katakuri volta assim pro bando, pelo menos para enfrentar o Barba Negra, para salvar a Purin. Eu acho que seria uma ideia bem legal. Mas como chapéu de palha, eu acho isso completamente improvável, mas que seria legal, sim, isso seria. Para finalizar a lista com grande estilo, mas a Monet sempre foi minha favorita. Eu sou extremamente frustrado. Teve um vídeo recente, eu não sei se já saiu, se ainda vai sair, eu tô confuso nas datas, mas em que eu falei que o Oda mudou de ideia. E esse foi um caso para mim que com certeza o Oda mudou de ideia, que foi a Monet, cara. Eu gostava muito da ideia da Monet do bando, a história dela ser astróloga, todas as teorias que envolvem isso, a tão sonhada saga da Lua. Eu brinco que a saga da Lua de One Piece é a saga do céu de Cavaleiros do Zodíaco, né? A saga do Olimpo. É que a saga do Olimpo a gente ainda tem chance de ver. A saga da Lua eu tô cada vez mais descrente. Enquanto em Cavaleiros do Zodíaco, né, em Senseiya, a gente tem o receio de nunca ver a saga do céu, porque do céu, não do céu do Dragon Ball, da saga do Olimpo, né, paraíso talvez, porque a gente não sabe o quanto Kurumada vai continuar desenhando, mas porque a gente não sabe o quanto Kurumada aguenta, considerando o tempo que ele levou pra fazer Next Dimension. No caso de One Piece, a gente não sabe porque o Oda tá correndo com a história. E um dia eu ainda vou fazer um vídeo sobre por que eu acho que o One Piece tá rushado. Infelizmente, hoje é um tema meio velho, porque já tem gente que fala disso hoje em dia, mas eu já penso nessa ideia há um bom tempo e eu acho que é válido um dia eu fazer um vídeo sobre. Mas no caso é porque o Oda tem que correr com a história e a Monet vai acabar não entrando. Mas eu tenho certeza que ele mudou de ideia, porque tinha até a história dos coelhos de Dressrosa, que isso nunca serviu pra nada, que era igual os coelhos dela. Tem um boneco de neve que fizeram da Monet. Assim, cara, é você querer ser muito cego, achar que não tinha um foreshadowing sendo criado. Ou eu sendo um alucinado. Provavelmente era isso, inclusive. E até hoje eu tenho esperança. Até hoje eu ainda acho que em algum momento a Monet vai aparecer. A cada arco eu tenho menos, mas a esperança é a última que morre. E por mais que hoje ela esteja mínima, eu ainda acredito que a Monet vai aparecer em algum lugar e ela vai levar eles pro céu. Eu quero acreditar, gente. Me deixa acreditar. Um dia eu ainda vou fazer um vídeo todo direcionado à Monet, mas a Monet seria incrível. A Monet, ela seria a menina que ficaria com timidez, com as cantadas do Sanji, com as besteiras que o Brook falava, porque isso aconteceu, foi muito divertido. A Monet tem toda essa questão de neve, o Ruffy ama neve, e aí o Ruffy fica pedindo pra ela jogar neve, pra ele fazer boneco de neve. Cara, a Monet tinha tudo pra ser do bando. Tudo, 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 tudo. É uma pena que o Oda muito provavelmente mudou de ideia, e eu vou defender isso até o fim. Se um dia eu conhecer o Oda, eu vou chegar pra ele e falar: Oda, me diz, tu queria colocar a Monet no bando? Se ele falar que não, eu vou falar: tu queria sim, que eu sei. Não me engano, não me engana que eu sei. A Monet era muito óbvio, todo mundo ali viu, até o Bruno Bandeira fez vídeo sobre, e todo mundo acreditava que a Monet ia entrar pro bando. Mentira, nem todo mundo, a maioria das pessoas não acreditavam, mas falando um pouquinho sério agora, eu acho que a Monet no bando traria a mesma maturidade que o Xer traria, que ela é uma pessoa muito ambígua, muito dúbia. Inclusive, a Monet tem uma ponta solta ainda, porque a gente até hoje não sabe qual foi a realidade horrível que o Doflamingo resgatou ela e a irmã dela, Sugar. Inclusive, a gente nunca nem teve um encontro das duas irmãs, né? Mas enfim, assim, de novo, a Monet merece um vídeo todo só pra ela, da minha parte, porque eu acreditei nisso por anos, eu já li todo tipo de teoria sobre isso, de todos os modos, de todos os meios possíveis. Eu acho que a Monet traria, assim, uma ambiguidade muito parecida com o Bellamy também, então aquela questão dela ser obcecada no Doflamingo, depois obcecada talvez no Ruffy, querer trazer ele, o rei dos piratas, porque
ela fala que o Doflamingo seria o rei dos piratas, mas ela percebe que talvez o Doflamingo nunca fosse o rei dos piratas. Enfim, a Monet era um personagem com muito potencial e traria aquela maturidade porque ela drogou as crianças. De novo, a questão dela drogar as crianças é a parte mais contra ela alguma vez ter sido cotada no bando. E talvez, eu acredito piamente que se o Oda mudou de ideia foi por causa disso, que ele falou, não, realmente, não dá pra colocar. Talvez o editor chegou pra ele e falou, Oda, não dá pra colocar essa mulher no bando. Ela drogou criança. Aí o Oda falou, tá bom. Aí ele mudou de ideia em cima da hora. Inclusive, nunca era pra Jorah aparecer ali no Thousand Sunny. Era pra ser a Monet, tá? 100% de certeza que era a Monet e ele mudou de ideia em cima da hora. Absoluta certeza. Ninguém me tira isso da cabeça. Mas enfim, eu acho que traria uma maturidade legal e talvez até um arco de redenção. Não sei. Eu acho que seria bacana, porque nenhum Chapéu de Palha nunca teve arco de redenção. O máximo teria sido o Frank e tal, mas o Frank meio que falou, ah, beleza, você foi um vacilão, mas ok, a gente aceita, tá bom? Ok, a gente é amigo agora e o que ficou no passado ficou. Enfim, eu acho que seria muito bacana pra Monet e eu gosto muito da personagem. Até hoje a gente não sabe por que ela trocou os membros né, inferiores e superiores dela por um corpo meio de arpia. Tipo, assim, a Monet é uma personagem que levanta tantas dúvidas, ela levanta mais dúvidas do que respostas e ela tinha tantos motivos pra ser do bando que é por isso que eu acho que a Monet deveria ter sido uma Mugiwara e eu ainda acho que vai ser, mesmo com cada vez menos esperança. Eu só vou perder as esperanças de vez quando eu ver lá no The End de One Piece, o fim, o último capítulo, eu vou falar, beleza. E ainda assim eu vou achar que um dia o Oda vai soltar um spin-off. Tá bom, é lógico que é brincadeira, tá? Eu não acho que isso ainda vai acontecer, mas eu gostaria muito que acontecesse. E eu ainda tenho um pezinho de esperança bem pequeno. Eu acho que não vai acontecer, mas se acontecer eu achar muito legal e eu espero ainda que aconteça. É meio contraditório, mas enfim, vocês entenderam. O que eu tô querendo dizer no fim das contas a Monet é uma personagem incrível, ela levanta muitas dúvidas e um dia eu ainda vou fazer um vídeo. Fica a promessa aqui pra vocês, eu ainda vou fazer um vídeo dedicado só a Monet e falando por que eu acho que a Monet deveria ser uma Chapéu de Palha e todas as dúvidas que ela traz. Eu vou analisar, trazer umas teorias malucas que eu já achei pela internet. Vai ser um vídeo bem legal que eu vou fazer sobre a Monet um dia, mas eu tenho que me preparar pra esse vídeo porque é um vídeo que vai ser muito especial pra mim. Mas por hora, é uma pena que ela não tenha sido Mugiwara. É, só isso que eu tenho a dizer. Surprise! Vocês acharam que tinha acabado? E realmente tinha acabado, mas devido aos últimos acontecimentos aí dos últimos meses do mangá, eu acho que é inevitável falar do Loki. O Loki é um personagem que tem cada vez mais ganhado destaque. Eu tô achando que ele vai entrar pro bando, até porque, de novo, ele já recebeu o convite. Agora, o que o Oda vai fazer com isso? Ele vai ficar pequeno? Se ele vai aumentar o sangue? Eu não sei, porque o Loki ele é maior até que um gigante normal, mas eu tô achando porque pelo desenvolvimento que ele tá tendo, sabe? Se ele não for ser, vai ser algo muito parecido com o Momonosuke. Ele vai virar o rei de Elbaf pra ser um aliado major aí do Luffy na luta contra o governo mundial. O Loki tem muito carisma, o Loki já seguiu um pirata e aí ele percebeu que talvez ele tava adorando o pirata errado e o pirata que ele deveria ser o Luffy. Enfim, eu acho que até aí é um personagem que tem muito potencial pra crescer. Eu não sei ainda o que vai rolar, então não quero ficar fazendo muitas conjecturas ainda. Eu prefiro esperar o que o mangá tenha a me mostrar sobre esse personagem. Mas eu tô, assim, é aquele feeling que eu falo, cara, tem alguma coisa de estranho com esse personagem, assim, não pode ser de graças que o Oda tá fazendo. Então, vamos aguardar. Era só o bônus mesmo do vídeo, tá? Então, pessoal, esse foi o final do vídeo. O que você achou da discussão? Você acha que o bando dos Chapéus de Palha é realmente muito vazio? Você acha que deveria ter mais pessoas? Você acha que faz sentido, que a gente não deveria estar discutindo isso? Quais são os personagens que você acha que sim deveriam ter entrado? Quais são os personagens que você acha que ainda bem que não entraram? Quais são os personagens que você acha que eu viajei? O que você concorda? O que você discorda? Comenta aí nos comentários. Não se esqueça de assistir a parte 1 ou o vídeo anterior, enfim, que eu discuto o mesmo tema, mas falando de outros personagens do mangá, para vocês poderem ter mais argumentos. Novamente, eu posso ter falado algum aqui que vocês não viram no outro vídeo, porque não assistiram a ele. Então vai lá dar uma conferida, dessa moral, deixa o like aqui no vídeo. Se possível, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação que sair de próximos vídeos. Vão ter coisas bem legais vindo aí nas próximas semanas. E é isso. Eu agradeço a sua audiência e até o próximo vídeo.